Coaching de Carreiras, com Rafael Lauria. Fazia tempo que eu não conversava com ele, tenho essa honra hoje. Rafael Lauria, bom dia para você, Grande tudo bem? Israel, meu irmão, você sabe que eu sinto sua falta, né? Você tá no horário da tarde, né? Agora tá, pô... Mudanças, mas é bom. Que bom você tá aqui, cara, a gente bater esse papo. É verdade, inclusive lhe digo que a admiração é enorme pelo seu trabalho, você Rafael. Você é muito generoso, obrigado. Parabéns, obrigado inclusive. pelo carinho, obrigado mesmo. Nossos ouvintes que agradecem. Aliás, o Rafael hoje vem para falar dos 4 padrões que geram influência e liderança efetiva, Rafael. Explica pra gente. Pra gente pensar em liderança, a gente tem que pensar em relacionamentos, né? As pessoas, elas não são uma ilha, não vivem sozinhas e precisam estar toda hora tendo a consciência de que elas influenciam outras pessoas. Elas não podem comandar ninguém, né? Acho que tem coisas... A única pessoa que pode ser comandada sou eu mesmo, com os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu tenho a ingerência total sobre mim. Sobre os outros, eu posso ter influência. E aí, nesse ponto, eu tenho habilidade, eu posso desenvolver habilidades. E uma delas é a primeira coisa, entender que numa relação sempre tem um padrão de quem perde, quem ganha. Aí o problema é quando eu vivo um padrão, por exemplo, ganha-perde. O que é isso? Evitar o padrão ganha-perde para que eu exerça a liderança é entender que para eu ganhar alguma coisa, para eu me destacar em algum setor na empresa ou na minha profissão, eu não preciso, ninguém precisa perder. Eu não estou disputando com ninguém. Isso, infelizmente, isso é muito bom para as Olimpíadas, isso é muito bom mas para o mundo corporativo, isso é nocivo, a partir do momento em que eu acho que para eu ganhar, alguém tem que perder. Então, ter esse padrão, por muitas vezes, faz com que eu olhe muito para o externo e esqueça de entender que eu só tenho que ser melhor que uma pessoa, eu mesmo, no decorrer da minha carreira. Uhum. E qual seria o segundo padrão? O segundo padrão a se evitar é o padrão perde e ganha. Uhum. Aí é aquela pessoa que é muito submissa ou que entrega muito ao outro uma credibilidade que, por vezes, faz com que ele se sinta inferior e aí, por conta disso, não produza como tem que produzir, não se destaque como tem que se destacar. Por quê? Nada de errado em admirar e modelar aquilo que funciona no outro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que, para o outro ganhar, necessariamente eu não tenho que perder. Então, esse padrão também, às vezes, ele por questões culturais, às vezes questões emocionais, ele também pode atrapalhar nesse processo de liderança. E além do ganha-perde, perde-ganha, tem o perde-perde. Tem o perde-perde, cara. Esse é o pior de todos. Porque aí, quando Vamos contar uma historinha da laranja, né? Sim. A historinha da laranja é o seguinte, eu preciso... Duas pessoas querem uma laranja. E agora, como resolver isso? A primeira intuição, o que vem intuitivamente de cara é, bom, é só dividir a laranja na metade. Ao meio. E eu dou metade para cada um, igualzinho, inclusive. Aí parece que resolveu, né? Mas se parar para analisar, a gente está diante de um padrão perde-perde. Porque, na realidade, os interesses eram na laranja toda e não na metade dela. Então, viver esse padrão pode também talvez, eu não estou falando que isso é uma regra absoluta, mas, na maioria das vezes, pode fazer com que também você perca grandes oportunidades e até mesmo consiga alcançar grandes objetivos, porque sempre está abrindo mão junto com a outra pessoa e os dois acabam perdendo. Então, também é um padrão a ser observado. E tem um padrão que a gente deve fomentar, né, Rafael? Bom, esse é top. Esse eu acho que é o princípio que rege uma relação de liderança, que é o princípio ganha-ganha. Esse eu sugiro que todos vivam. E o que é esse princípio? Vamos voltar para a laranja? Só para contextualizar? Beleza. Eu quero a laranja toda, você quer a laranja toda, Jael. E agora, como a gente faz? Como a gente faz para resolver a questão da laranja? Se eu fizer a pergunta certa, talvez eu resolva a questão da laranja. E qual é a pergunta certa? Jael, qual é a tua necessidade para você estar interessado nessa laranja? E a minha, qual é a minha necessidade? Se não for algo muito próximo, na maioria das vezes, eu te digo assim, mais de 90%, a gente resolve tendo a laranja toda para cada um. A partir do momento que eu quero o suco e você quer o bagaço, que é a fibra. Ou então a casca para fazer alguma coisa. E a gente encontrar um meio termo para conseguir ganhar tudo, porque a gente focou na necessidade um do outro. Então nós dois vamos ganhar. Imagina uma relação de um vendedor sabendo qual é a necessidade do seu cliente.
A relação de um líder dentro da empresa, procurando saber quais são os sonhos e as necessidades dos seus liderados. Tem muitos líderes que não conhecem os sonhos dos seus liderados. Tem muitos pais que não conhecem os sonhos dos filhos. Muitos pais que não conhecem os sonhos da esposa e a esposa do marido. Então, aqui está o foco o que essa pessoa deseja, o que realmente quer, por que ela quer. E a fundo na empatia, para, obviamente, se colocar no lugar do outro e aí sim influenciar e liderar. Quando você deu esse exemplo da laranja, de que as necessidades podem ser diferentes, né? Um querer o suco, o outro querer o bagaço. Quem tem muito esse olhar é empreendedor, né, sim, Rafael? Que percebe assim, eu posso extrair dessa situação isso, quer dizer, consegue ver várias possibilidades. Eu gostei também do ponto que você trouxe quando você falou de um dos padrões, do ganha-perde, que é bom, por exemplo, num ambiente de competição esportiva, né? Você até citou o caso das Olimpíadas, mas no ambiente corporativo vale mais a colaboração, né, Rafael? Exatamente, um servir o outro. Na realidade, eu acho que esse é um grande princípio que mudaria toda a história da humanidade, muitas desgraças que já aconteceram, se todos tivessem a consciência de que o umbigo não é tudo, ou seja, eu estou aqui para servir e olhar no outro. Eu me lembro que quando eu casei, já faz aí 20 e tantos anos. 20, parabéns. Valeu. Eu tinha uma crença muito errada, que era, eu quero ser feliz. E a minha esposa também. Até que a gente chegou, e porque a gente descobriu assim, o pulo do gato aí na nossa relação. Quando eu descobri que o lance não é casar para ser feliz, que a maioria, né, culturalmente aprende assim. É casar para fazer o outro feliz. E olha como casa direitinho, entre aspas, direitinho isso. Porque se eu caso para fazer minha esposa feliz e ela casa para me fazer feliz, os dois vão ser felizes. E essa consciência de um líder dentro de uma corporação, um líder colaborativo, como você falou, tem essa pegada do, eu quero servir as pessoas. O líder é aquele que vai lá, mete a mão na massa e serve o outro. Não é aquele que é servido pelo outro, que está lá, vai lá e faz, e eu fico aqui esperando o cara fazer. Não, é ir lá, dar o exemplo, e óbvio, depois de um determinado momento, por causa do exemplo que deu, conseguir a colaboração de todos, porque eles sabem que você sabe fazer, que você vai lá e faz, e que você teve o cuidado de ensinar ele a fazer também como ele faz, para ser um exemplo, mais do que dizer como fazer. E nesse aspecto de liderança efetiva, de gerar uma influência positiva, Rafael, você falou aí do servir. Nessa questão do servir tem muito também do escutar o outro, né? É fundamental. É justamente isso. Quais são os sonhos daquela pessoa? O porquê ela está aqui? O que ela almeja? Sabe, se interessar. O que ela espera, né? É muito massa isso, muito massa. Rafael Lauria, coach de carreiras, com a gente aqui segunda-feira na Estação CBN. Valeu, Rafael. Um grande abraço. Valeu, Rafael. Vem aí o repórter CBN.